Só os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler em Romanos capítulo 8, versículo 26 até o 30. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós soberaneira, com um gemido inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por tão grande, ó Senhor, benefício que tu faz a cada um de nós de escutar mais um pouco da tua palavra, Senhor, de escutar e de aprender, Senhor, meu Pai. Por isso que em nome de Jesus, Espírito Santo, ó Senhor, coloca em nossos corações e nos ajuda, ó Senhor, a entender o que tu queres conosco. Por isso que em nome de Jesus, usa poderosamente o teu servo Samuel, para que ele venha, ó Senhor meu Deus, ser vaso de canal para nossas vidas, canal de bênção para nossas vidas, ó Senhor, e tu fazer conforme a tua vontade. Afasta daqui tudo que não provém de ti, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, seja conosco, é isso que eu te peço para todo sempre. Amém. Irmãos amados, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Motivo de alegria estar na presença dos irmãos. Eu não sei vocês, mas eu já fui muito confrontado aqui, tanto nos louvores, mas principalmente no mérito de oração. E o texto que nós pretendemos expor nessa noite é o que o nosso presbítero Alexandre já leu, Romanos capítulo 8, verso 26 até o verso 30, especificamente dos versos 28 ao 30. Eu peço que os irmãos não fechem suas Bíblias, porque nós precisamos expor o texto e a gente não tem aqui data show. Mas aí nós precisamos acompanhar versículo por versículo e saber o que nosso Deus quer falar conosco, amém? Meus irmãos, antes de começar, eu queria só justificar as nossas faltas. Eu vim aqui para José Maria a última vez, foi dia 7 de setembro, dia 8 na verdade, dia 7. Eu tenho estudado em Campina e muitas vezes não tenho como vir nos finais de semana. Mas aí essa é a minha justificativa. Mas tenho visto, acompanhado na internet, como Deus tem trabalhado na igreja. E louvo a Deus porque em meio a tantas confusões de nossa parte que somos falhos, Deus continua soberano, Deus continua reinando, Deus continua guiando, Deus continua sendo Deus e tendo misericórdia em nossas vidas e manifestando sua graça sobre nossas vidas sem merecermos. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta sublime, é uma carta gloriosa, como toda a escritura é. Eu já falei para os irmãos sobre isso. Essa carta Paulo escreve a uma igreja que ele nunca tinha ido. Diferente de Filipenses, diferente de muitas igrejas, Romanos e Éfeso especificamente, Paulo não foi visitar essa igreja. E ele tinha um propósito ali em Roma. Paulo queria evangelizar as regiões da Espanha, só que ele queria um apoio de uma igreja missionária para estar com ele lá. E a igreja que estava entre a Ásia Menor, onde Paulo estava, onde já tinha pregado o evangelho, e a Espanha, que até então era os confins da terra, era o lugar mais distante que se tinha notícia, era Roma, uma igreja missionária. E Paulo, para fazer esse apelo a essa igreja, um apelo financeiro, um apelo espiritual, de oração, Paulo pede a essa igreja que auxilie a Espanha. Ele fala isso no capítulo 15. Mas antes disso, Paulo apresenta a mensagem que ele quer levar para a Espanha. É preciso ele mostrar aos romanos o que ele quer levar para a Espanha, a fim de que pudessem ouvir o evangelho, crer em Jesus Cristo, arrepender de seus pecados e de fato ter uma vida eterna, uma vida com abundância. Então, o propósito de Paulo aqui em Romanos é mostrar o evangelho e como o evangelho transforma nossas vidas de pecadores depravados em filhos adotivos, remidos, e como isso interfere na nossa vida para com o próximo.
Paulo, nessa carta, os teólogos dividem essa carta em 5 seções principais. E Paulo, você vê claramente o propósito dele aqui. Paulo, ele começa a sua carta falando de como o ser humano é depravado. Paulo começa falando que não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, todo aquele que crê, do judeu e do grego, porque o evangelho se revela, a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E nesse momento, Paulo agora dá uma guinada, ele vai falando, mas a ira de Deus se revela do céu, com todo de piedade humana, pelos homens que detêm a verdade, pela injustiça. E Paulo vai dizendo que o ser humano é pecador, é depravado, está caído, está morto. E vai chegar o ápice em Romanos capítulo 3, versículo 9, dizendo: não há quem busque a Deus, não há quem queira a Deus, não há quem busque, a língua deles é urda e engano. E no verso 23, ele chega ao ápice da carta, falando da depravação do homem, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas louvado seja Deus que no verso 24, Paulo ele fala, mas agora sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo fala que o que nós não podemos fazer, Deus fez por nós. Deus pagou nossos pecados quando se fez carne e habitou entre nós. E na cruz do Calvário, Ele quitou a nossa dívida que nós tínhamos contra Ele. O próprio Deus vem ao nosso encontro e nos dá a paz que nós não tínhamos por nós mesmos. Uma vez que Paulo fala sobre o que Deus fez por nós na cruz do Calvário, Paulo fala agora da nossa relação para com Deus. Uma vez que eu confesso Jesus Cristo, o que é que acontece com a minha vida? Primeiro Paulo vai dizer no capítulo 6 de Romanos, que nós temos a vitória sobre o pecado. A graça, ela vence o pecado. Você agora tem o poder de não pecar mais. Deus te dá o poder agora de dizer assim: ei, eu não quero pecar, eu não sou mais escravo do pecado, o pecado não pode mais te condenar. Quantas pessoas do mundo estão aí condenadas pelo pecado? O pecado escraviza, a gente falava hoje aqui no mutirão. Pessoas que não conseguem deixar de fazer coisas erradas, mas quando o evangelho vem, ele transforma a vida da pessoa. Sem acessórios, sem apetrechos, mas com um poderoso instrumento, com a poderosa pessoa que é o Espírito Santo de Deus. No verso 7, no capítulo 7, Paulo vai falar para a gente, a forma de contexto ainda, meus queridos, de que nós vencemos sobre a lei. A lei não pode mais condenar a gente. Porque a lei, ela servia para condenar a gente. Ela falava: ei, vocês fizeram ídolos diante do Senhor, vocês não honraram os seus pais, vocês cobiçaram a mulher do próximo, vocês são pecadores, vocês deram falso testemunho. A lei nos condenou, mas Cristo toma a lei sobre si, e na cruz do Calvário, Ele rasga o escrito de dívida que era contra nós, quando Ele mesmo se faz o pecador no nosso lugar, para nos dar vida eterna. Finalmente no capítulo 8, que nós lemos parte dele, Paulo nos apresenta agora que nós temos uma vida vitoriosa pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos mais guiados pelos rudimentos da carne, do mundo e de Satanás, porque nós agora temos o Espírito que nos batiza, o Espírito que nos dá vida, o Espírito que nos vivifica, o Espírito que nos exorta, que nos confronta, que nos consola. Nós não estamos mais só, porque o Espírito de Deus está conosco. É Ele quem nos sustenta, é Ele que sustenta a igreja. A nossa força não vem de homens, nossa segurança não vem do que nós temos ou do que nós somos, mas vem do Espírito de Deus. E sem Ele, de fato, nós não podemos fazer nada, nem crer em Jesus, porque até o ato de convencer, dizer que nós somos pecadores, é um ato da sublime graça de Deus, revelada no Espírito Santo de Deus. E é o que Paulo fala, e ele já começa o capítulo 8 falando para a gente: ei, agora pois já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Ele fala para a gente que ninguém mais pode nos condenar, que se nós morrermos hoje, no dia que se chama hoje, mesmo que estivermos passando por tribulações, mesmo que estivermos passando por dificuldades e tristezas, pelo que Cristo fez na cruz, nós podemos ter a plena convicção de que nós estaremos no céu, e ainda mais, que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. É o Espírito Santo que testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. Finalmente, irmãos, aqui Paulo fala para a gente que o Espírito não somente está em nós, mas Ele geme por nós diante do Pai, porque nem sabemos orar como convém. Mas diz Paulo no verso 26, confiram comigo, que Ele nos assiste em nossa fraqueza. Nós não estamos sozinhos, nós temos um Consolador que está conosco. Quando encontramos em situações em que nós estamos só, que nossos pais não entendem, nossos amigos não entendem, nossa família, nossa igreja não entende, o Espírito entende, porque Ele assiste a nossa fraqueza. E ele continua falando para a gente que o Espírito, ele intercede por nós sobremaneira. Se Cristo Jesus intercede por nós, nós temos agora um segundo intercessor por nós, que é o Espírito Santo da promessa.
É Ele que leva as orações a Deus. Por quê? Verso 27, confiram comigo. Ele sonda nossos corações, sabe qual é a mente do Espírito de Deus, falando de Deus, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O Espírito ora por nós porque Ele sabe qual é a vontade de Deus. Nós não sabemos pedir muitas das vezes as coisas. Na verdade, nós nunca sabemos quando pedir, se não for pela palavra de Deus, mas o Espírito sabe o que nós precisamos, sabe nossas fraquezas, sabe nossas dores e leva ao Pai, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O próprio Deus leva ao próprio Deus, se é que vocês me entendem, porque o Espírito Santo é Deus, e leva ao Pai as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos labores. Não estamos só, meus irmãos. Diante disso tudo, diante dessa notícia tão maravilhosa, o apóstolo Paulo fala para a gente: sabemos, verso 28, confiram comigo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu queria parar com vocês agora, meus irmãos, e analisar esse verbo que Paulo fala no princípio. Sabemos, é uma convicção, não é uma dúvida, é uma certeza. Eu posso ter certeza de que todas as coisas que estão acontecendo em minha vida estão cooperando para o meu bem. Pode ser que eu não entenda, pode ser que eu não veja, pode ser que eu esteja fraco, mas eu tenho a certeza que no fim aquilo está cooperando para o meu bem. E Paulo vai dizer qual é esse bem. A gente acha que esse bem é a nossa felicidade, a nossa paz, mas Paulo vai dizer especificamente o que é esse bem. Esperem um pouquinho. Mas em segundo lugar, ele fala para a gente no verso 28 ainda, que não são somente algumas das coisas que cooperam, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquela tribulação, aquele choro, aquela morte de um ente querido, quando se trata dos filhos de Deus, Deus não faz isso para nos destruir, Deus faz isso para nos fortalecer, porque está levando para o nosso bem, para desapegarmos desse mundo perverso e olharmos para o céu de glória, para pararmos de olhar para nós mesmos, saber que nós somos ruins, maus, pecadores e pó, e saber que Deus é grande, que Deus é bom, que Deus luta por nós e está em nosso caminho. Esse é o propósito das tribulações. Não é para destruir você, não é para desviar você, é para lhe mostrar que você tem um pai, que você é fraquinho, como disse o pastor José Maria, os pezinhos de barro, mas que Ele tem os pés de ferro, que nós só estamos de pé por causa dEle. Em terceiro lugar, meus irmãos, é que Paulo faz uma condição. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para todas as pessoas. Aqui há uma condição. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E João vai dizer para a gente: sabemos que amamos a Deus se guardarmos os seus mandamentos. Não como causa, mas como uma consequência. Por quê? Porque o próprio João vai dizer para a gente que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então nós só podemos amar a Deus quando o amor de Deus invade nosso coração de forma irresistível. Se não fôssemos ouvir aqui os testemunhos de cada um e dizer como é que foi que Deus teve um encontro com nós não queríamos, irmãos. Nós não queríamos saber de Deus, nós não queríamos saber do Criador. Se não fosse a graça dEle, se não fosse o bom pastor ir nos buscar, nós não estaríamos aqui. Você pode ter a plena certeza disso. Você não tem força para querer Deus, você não tem graça, você não tem misericórdia, você não tem um ato de bondade, porque Adão, o seu pai, o meu pai, fez o favor de perder no jardim do Éden. Mas louvado seja Deus que Cristo veio ao nosso encontro, e o novo Adão não nos trouxe mais condenação, mas trouxe vida, e vida com abundância. Se nós tínhamos condenação em Adão, tristeza em Adão, morte em Adão, nós temos vida em Cristo, reconciliação em Cristo, justificação, glorificação em Cristo Jesus. Nele nós podemos encontrar paz, alegria, refrigério. Não olhe para Adão, não olhe para você, corra para Cristo Jesus, porque só em Cristo Jesus nós vamos encontrar felicidade. Por mais que não sentimos, por mais que não vemos, mas nós cremos piamente que Ele está conosco, porque Ele disse que estaria conosco. Finalzinho de Mateus capítulo 28, Ele fala: eis que estou convosco todos os dias, não foram alguns, todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas qual é o propósito de Deus? Nós podemos perguntar a Paulo. Paulo agora vai nos explicar qual o propósito de Deus na nossa vida. Que bem é esse que Deus faz, que tudo coopera para esse bem? Será que é nossos bens materiais?
Será que é nossa felicidade agora? Será que é a ausência de guerra? Que bem será esse que Paulo está falando aqui? E ele continua no verso 29, confiram comigo. Porquanto os que de antemão conheceu. Paulo aqui está falando para a gente, olha, não foi vocês que conheceram a Deus primeiro. Deus teve um contato com vocês primeiro. O propósito de Deus, ele não parte do presente, ele parte da eternidade. No conselho da eternidade, a Trindade reunida, Deus conhece pecadores indignos, caídos, sabendo que eles iam pecar, e ainda assim Deus chama e diz: esse aqui é meu, esse aqui eu escolhi amar porque eu quis, porque foi do meu agrado, porque eu me deleitei nele. Ele não tem nada, pelo contrário, nós não temos nada ainda mais, nós pecamos contra Deus todo dia, toda hora. Se Deus falasse assim: ei, vem até mim, nós não iríamos se não fosse a graça de Deus. Isso é uma verdade. Nós precisamos da graça de Deus, até nisso. E ele fala, olha, ele nos conheceu, e esse conhecimento não é falar o seguinte: olha, eu conheço o irmão Jobson, eu conheço o pastor José Maria, não, mas é um conhecimento de intimidade. É o mesmo conhecimento que Mateus narra quando fala que José não conheceu Maria, não coabitou. É um conhecimento de relacionamento próximo, de relacionamento íntimo, que conhece o mais profundo do ser. Deus nos conhece e sabe o que nós passamos. Mesmo, eu quero repetir isso, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, a você que crê, que se entregou ao Filho de Deus, que tem a convicção de que um dia Ele lhe resgatou, todas as coisas cooperam para o seu bem. Descansa nessa verdade. O medo vai vir, a aflição vai vir, mas nós temos a plena convicção de que Deus de antemão nos conheceu. E em segundo lugar, na eternidade, Deus não somente nos conheceu, não somente olhou, não somente contemplou a gente, mas diz Paulo, confiram comigo, que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Eu não vou entrar aqui no mérito de discutir a profundidade da predestinação, mas um fato é verdade. A Bíblia nos fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para Ele, segundo o conselho da sua vontade. Jesus falou, nosso Senhor, nosso Salvador falou para os seus discípulos, João capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi e vos designei para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedides ao Pai, eu vos conceda. Ele fala para a gente, olhe, ele fala para a gente o seguinte, Jesus ainda fala, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia, e aquele que o Pai dá a mim, de forma nenhuma eu lançarei fora. Que verdade gloriosa, saber que não começou em nós, saber que começou em Deus, isso me dá uma segurança tão grande, de saber que a minha salvação nem 1% foi conquistada por mim. Foi tudo Deus, foi Deus que veio, foi Deus que contemplou você, foi Deus que chegou até você, foi Deus que lhe regenerou, foi Deus que lhe justificou, foi Deus que lhe trouxe até aqui, foi Deus, Deus é soberano. Nós temos responsabilidade, temos, mas com estado de salvação, meus irmãos, é totalmente Deus. A única coisa que eu posso fazer é dizer, eu reconheço Jesus Cristo, e até esse ato de reconhecer, parte do próprio Deus, porque se não for o Espírito Santo nos convencendo, nós não vamos. Por isso que você prega tanto para os seus familiares e eles não se convertem. Por isso que você se mata de dizer para eles, como é tão claro para mim, não é claro para você. Porque é uma ação de Deus. O que nós podemos fazer é ir, meu irmão. É ir por todo mundo. Isso me dá uma segurança, porque eu sei, amados irmãos, que o poder não está em mim, que o mérito não está em mim, mas está em Cristo, e eu repouso nele. E se Ele fez isso, Ele é imutável, Ele não vai mudar de ideia. Eu não tinha nada, Ele tinha tudo, e ainda assim Ele nos chamou. Ele chamou essa igreja por graça. A gente não tem nada. E Paulo continua dizendo para a gente que Deus não somente nos conheceu, mas nos chamou, nos elegeu, nos predestinou nele. E essa predestinação tem um propósito. E aqui Paulo diz o propósito para a gente. O propósito de Deus ter nos chamado foi ser parecido com o Filho de Deus. Não foi para vivermos uma vida nas trevas, mas como o pastor disse, na luz.
O propósito de Deus é nos conformar à imagem do Filho dele. Aquele que não pecou, que foi tentado em tudo, mas não pecou em nada. O propósito de Deus é nos aproximar, é nos conformar à imagem de Jesus. Por isso o Espírito Santo, por isso os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, as bem-aventuranças, perceba, todas elas o Senhor cumpriu, o Senhor Jesus. E o propósito de Deus, do Pai, é nos tornar filhos parecidos. Por isso que ele fala, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. De termos uma identidade, uma certidão de nascimento, de adoção, de filhos estranhos, impuros, moribundos, mas lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele nos chamou, não tem outro motivo. Foi para glorificar o seu nome e transformar nós em criaturas. Que Samuel morra, mas que Cristo viva. Que o pastor Zé Maria morra, mas que Cristo viva. E que seja reconhecido porque é de fato um filho de Deus, um cristão. É para isso que Deus nos chamou. Não foi para ter fama, não foi para ter dinheiro. Se ele quiser dar, amém. Mas o propósito primário do Senhor foi lhe fazer parecido com o Senhor Jesus Cristo, a quem ele ama, a quem ele deu todas as coisas. Por isso que ele fala, toda a autoridade nos céus e na terra, e nós reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. Jesus, é ele que nós precisamos parecer, e é o propósito de Deus para a gente, e o plano de Deus soberano da eleição, não tem outro, é nos fazer parecido com Jesus. Não é nos fazer melhor do que os outros, é nos fazer parecido com Jesus, humildes, sedentos por ele, pessoas que oram, pessoas que clamam. É o exemplo do Senhor Jesus, é nele que devemos mirar. Mas Deus nos chamou para isso, para ter uma vida diante do Senhor, como filhos dele, adotivos por meio de Cristo Jesus. Por isso que até hoje ele intercede por nós, em nossa fraqueza, o Filho de Deus. Mas em terceiro lugar, o propósito de Deus, irmãos, se revela no presente também, não só no passado, na eternidade, mas no presente, porque ele fala que aos que predestinou, a esses também chamou. Deus não somente nos escolhe, nos predestina, nos conhece, mas Deus também nos chama. E eu repito, quantos nós não lembra quando Deus nos chamou? Eu lembro aqui em 2017, eu não gostava de vir para a igreja, eu era muito tímido, e Ana Lívia sempre pregava para mim, sempre evangelizando, e disse, vamos para a igreja, Samuel, vamos. E eu vim para a igreja. E naquele culto, um culto de manhã, o pastor falou sobre novo nascimento e regeneração. E no culto à noite eu vim. E ele fez uma coisa que ele nunca faz, ou poucas vezes faz, que é o apelo, o famoso apelo. E naquele dia, eu mostrei para a igreja, me confessei de que Deus tinha mudado a minha vida, tinha mudado o meu caráter. Não foi ali que Deus me salvou, foi em Cristo Jesus. Mas ali foi simplesmente a manifestação pública de que algo começou em minha vida e que não vai terminar nunca mais, e eu creio piamente nisso, que estaremos no céu conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Por isso que ele nos chamou. É claro que a palavra nos explica que tem dois chamados, duas vocações, e o pastor já falou isso na escola, no culto de doutrina. Há um chamado geral, o qual nós vamos pregar o evangelho, diga, ei, creia e se arrependa. Mas há um chamado eficaz. Eu ilustro para vocês. Atos capítulo 16 ou 17, Atos capítulo 17, Paulo em Atenas, Paulo pregando o evangelho, prega todo o evangelho. Aí diz que naquele momento tinha 3 grupos de pessoas que ele terminou de pregar. Havia uns que Paulo pregou a palavra do evangelho, mas eles foram embora, escarneceram. Outros deixaram para depois. Outra vez tu fala com a gente, depois a gente ouve. Mas outros, naquele momento, eles creram que Cristo Jesus tinha pagado os pecados por eles. Os dois ladrões da cruz, os dois chamados, vendo o autor da fé na cruz do Calvário. Um, vendo ele, disse, tira a gente daqui, eu quero sair daqui, eu quero voltar para a minha vida. O outro, não temes a Deus, nós merecemos estar aqui. E disse, Senhor Jesus, lembra de mim quando estiver no teu reino. É o chamado eficaz, é o que o Espírito Santo faz, é uma obra que ele convence a gente, e a gente voluntariamente não tem outra resposta a não ser a dizer, eu vou, não importa o que o mundo fala, não importa que o mundo morra, a minha carne, mas eu tenho a convicção de que eu estarei com o Senhor. Esse é o chamado eficaz de Deus, é que aquele que ele conheceu, que ele elegeu, ele chama.
E Ele chama pela pregação do Evangelho. É por isso que eu e você, é por isso que essa igreja tem que pregar o Evangelho. Tem que ir para as congregações. Tem que ir por boas novas. Porque é o meio que Deus nos usou para chamar o seu povo. É o meio que Deus usou para chamar os pecadores através do Evangelho. Agora, se todos vão vir, eu não sei. Sei de uma coisa, eu vou. E sei que Deus tem um povo e que Ele vai chamar esse povo. E Ele chama. E Ele chama. Mas ainda assim, Paulo, meus queridos irmãos, ele fala para a gente que no presente, o propósito da nossa vida se revela na justificação. Confiram comigo, no verso 30. E aos que predestinou, a esse chamou. E aos que chamou, a esse justificou. E a justificação é o tema ápice do livro de Romanos. É o ato de Deus transformar pecadores indignos, moribundos, vis, maus, distantes, longes, perversos, que não queriam Deus, em pessoas que amam a Deus. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus vai predestinar pessoas, conhecer pessoas pecadoras e transformá-las em filhos de Deus? Como é que esse processo ocorre? Bom, muitas pessoas, inclusive a Igreja Católica Romana, ela fala para a gente que essa justificação ocorre pelas obras. Então você pecou, você tem que fazer uma obra agora para Deus, para pagar essa sua obra, para pagar esse seu pecado e ser aceito diante de Deus. Algumas pessoas falam que é as duas coisas. Você tem que fazer essa obra e crer em Jesus. É um combinado entre você e Deus. Agora a Bíblia fala o seguinte, Paulo, Romanos capítulo 3, versículo 28. Vimos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. A justificação é um ato de Deus, em que o próprio Deus se faz réu, se faz pecado, se faz maldição por nós, toma nossas dores na cruz do Calvário, paga os nossos pecados, é levado a ter dores infernais, para levar a ira de Deus, para nos tornar pessoas limpas, justas, remidas, lavadas, regeneradas. A justificação não é um processo, é um ato. Quer dizer que se você creu em Cristo Jesus, se você foi justificado na cruz do Calvário, e se você morrer hoje, você pode ter a convicção de que você estará hoje no céu com o Senhor. Independente da tribulação, meu irmão, ninguém pode arrebatar você das mãos do bom pastor, nem você mesmo. Ah, Samuel, mas tem tantas pessoas que dizem que estão na igreja, aí sai, é porque nunca tiveram. Eram falsos crentes. Por isso que João fala, saíram porque não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam ficado conosco, mas não eram dos nossos. Então, por favor, não tem que pagar mais o preço. O preço foi pago na cruz do Calvário. Tudo foi quitado. Quando Paulo fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, é nenhuma condenação. Enquanto não entendermos a justificação, é vã a nossa fé. Se ainda acreditarmos que a fé é por obras, não serve. A promessa de Deus falha. O que Deus prometeu a Abraão não serve, falhou, já era. Mas todavia, se for Deus que nos salva, nós podemos nos segurar, porque não está em nossas mãos, está nas mãos do Senhor Jesus, a nossa vida. E por fim, meus amados irmãos, o propósito de Deus se revela na eternidade. Ele começa na eternidade, quando Deus escolhe, e termina na eternidade quando Deus nos glorifica. E Paulo fala para a gente, para terminar sublimamente, ele diz, e aos que justificou, a esses também glorificou. E você pode perceber e pensar, mas Samuel, eu não estou glorificado não, eu ainda peco, eu ainda tenho influência do pecado, é uma luta, todo dia eu tenho que lutar contra essa minha carne, eu também tenho. Mas Paulo aqui fala no passado, e você se pergunta, como é que Paulo fala um negócio no passado? É porque se tratando de Deus, meu irmão, é como o pastor sempre fala, promessa e cumprimento é a mesma coisa. Na mente de Deus, você já está glorificado, você já está com Ele. É por isso que ninguém pode separar você do amor de Cristo Jesus. Se Ele já glorificou você, se Ele já lhe selou, se o Filho derramou o sangue carmesim por você naquela cruz, quem pode se atrever a lhe tirar das mãos do bom pastor? Ninguém. Por isso que Paulo fala, Ele nos justificou e Ele nos glorificou no passado, porque Ele quer nos dar a certeza e a convicção de que Deus fez tudo por nós. Nós só temos o Senhor Jesus, amados. Nós não temos mais nada. Quem pode fazer isso por nós, pastor?
Quem pode se atrever e dizer: perdoados estão os teus pecados, vai-te em paz, deixo-vos a minha paz, não se turbe o vosso coração, senão o Filho de Deus, que fez tudo isso para a glória dEle, para nos tornar próximos a Ele, para nos conformar à imagem dEle. Nós somos tão falhos, tão pecadores, pecamos todo dia, mas a palavra de Deus diz que se nós confessarmos diante dEle nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e toda injustiça. Nós temos advogado, não estamos só, Ele quita nossas dívidas. E eu queria encerrar com algumas aplicações, só com uma aplicação. É que diante disso tudo, meus irmãos, o que nos resta é descansar. É se entregar a Deus e dizer: Pai, eu quero viver uma vida para Ti. Eu quero amar o meu irmão porque eu fui amado. Eu quero me alegrar em Ti, eu não tenho motivo para não fazer a obra do Senhor. É como Tiago fala: prova-me tua fé sem as obras, que com as minhas obras eu te provarei a minha fé. Diante disso tudo, como não se envolver com o Senhor? Diante dessa notícia maravilhosa, como não querer estar perto? Que ingratidão da nossa parte, ainda não querer trabalhar, ainda não querer pregar o Evangelho. Que Deus nos conceda graça para ir, graça para amar o próximo, graça para suportar cada um. Eu falo isso para começar por mim. Eu preciso da graça de Deus, dia após dia, sabendo que é ela que nos basta, sabendo que é esse ato de Deus. Perceba, aqui o homem ficou totalmente isento. Foi Deus que chamou, foi Deus que elegeu, foi Deus que chamou, que conheceu, foi Deus que justificou, que tornou justo, que perdoou, que remiu, que regenerou, que reconciliou consigo mesmo. Foi Ele que glorificou a gente. Que Deus nos ajude e nos dê força, e que nós possamos nos regozijar nele a cada dia, sabendo que foi essa maravilhosa graça do Senhor que nos salvou. O pastor vai orar por nós, para que nós possamos regozijar, pastor, nessas doutrinas maravilhosas, nesse tema maravilhoso, que nós sabemos que nós fomos salvos, redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Eu queria agradecer a oportunidade, queria dizer que é um privilégio para mim estar aqui mais uma vez. Que Deus abençoe cada irmão, que precisarem, contem comigo. Quero pedir oração, porque estarei agora fazendo vestibular e preciso da oração dos santos, preciso da oração dos irmãos, de cada um de vocês. O que precisarem da minha parte, o que tiver ao meu alcance, eu quero estar aqui. Eu sempre falo para o pastor, eu dou trabalho, mas eu digo sempre ao pastor: eu quero ser bênção aqui, viu? Eu estou aqui para servir, para abençoar cada um, né? Estava vocês lá no assentamento, foi tremendo o culto também, é um culto para a glória de Deus. Então continue orando, meus irmãos, continue orando para que Deus faça, aviva a obra dele, nos avive, para nós irmos e transtornar esse mundo perverso. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.